Bom, quem nós recebemos na edição dessa quarta-feira, aqui na nossa abertura de mercado, nosso Bom Dia Agronegócio, é o Dr. Francisco Torma, advogado agrarista, que tem acompanhado de perto toda a situação da fragilidade do produtor gaúcho nesse momento, quando o assunto é crédito, acesso a medidas de apoio e agora um projeto para securitização das dívidas. Dr. Francisco Torma, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber o senhor aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. De mesma forma, sempre é muito bom estar aqui contigo conversando no Bom Dia Agronegócio. E eu lembro que no ano passado, em algum momento, nós conversamos o seguinte, que eu gostaria muito de voltar aqui para conversar contigo para falar de notícias boas. E olha, parece que não vai ser agora. O senhor sabe que quando eu chamei o senhor aqui agora, estava fazendo a sua apresentação, foi exatamente esse momento que passou aqui na minha mente. Pensei, nossa, a última entrevista que eu fiz com o Dr. Torma, a gente combinou que ia trazer notícias melhores. Me parece que não deu certo. Até porque, né, Dr. Torma, a gente está diante de mais um ano de adversidade climáticas afetando a produção gaúcha, o que deixa o produtor ainda mais descapitalizado e, claro, meio que desesperançoso, até por que não dizer, diante do que está vivendo. A gincana burocrática para o produtor gaúcho continua? Pois é. Lembra que no ano passado nós vivenciamos o caos normativo e será que ele vai continuar esse ano? Ao que tudo indica, vai ser preciso. Bom, tivemos aí o produtor rural aqui do Rio Grande do Sul, sabe, não preciso nem repetir isso, mas tivemos duas grandes estiagens culminando depois com uma chuva absurda, como nunca antes vista. E aí, quando o produtor pensa, bom, enfrentei todo esse caos normativo, enfrentei toda essa bagunça burocrática e jurídica de 2024 para justamente conseguir retomar a minha atividade e retomar com qualidade, retomar ela com organização das suas contas, dos seus créditos de custeio, dos seus créditos de investimento. O que que acontece? Esquecemos de combinar com o clima. E aí nós estamos diante de uma estiagem que seria o nosso quarto ano de frustração de safra de verão aqui no Rio Grande do Sul, porque nós tivemos duas estiagens grandes que atingiu diretamente a produtividade. A enchente do ano passado pegou no finalzinho dessa cultura de verão, então pegou aí lavouras que estavam, o saldo da lavoura que estava para ser colhido, alguns grãos depositados em armazéns que também estavam embaixadas, tivemos perdas. E aí agora uma nova estiagem que castiga só o Rio Grande do Sul. Além da estiagem, um calor absurdo. Nós estamos vivendo alguns recordes de temperatura, temperaturas acima de 40 graus. Hoje, agora eu falando que é quinta-feira, não é quinta-feira. Hoje, quarta-feira, é para começar a entrar a chuva aqui. Então nós vamos ter uma semana, os próximos dias serão chuvosos. Nós vamos ter uma melhora na nossa condição, inclusive de temperatura. A temperatura aqui está tão alta que o governo do estado, aliás, o judiciário determinou que as crianças não voltassem às aulas, as crianças da rede pública estadual, porque as escolas não têm condições de manter essas crianças com uma qualidade térmica mínima, porque as escolas públicas não têm ar-condicionado, às vezes não tem nenhum ventilador. Então, até isso, a gravidade do problema da temperatura chegou a esse ponto. As aulas que eram para ser retomadas na segunda vão ser retomadas amanhã, quinta-feira. Agora acertei, amanhã que é quinta-feira. Então, nós estamos vivenciando um problema muito grande com essa questão de falta de chuva e temperatura. E qual que é o problema, Carla? Tu estava comigo aqui enquanto nós discutíamos em várias oportunidades o caos normativo que se abateu sobre o Rio Grande do Sul no ano passado. E o que que nós tivemos? Prorrogação, para quem conseguiu, prorrogação das operações em 4 anos. O grande movimento, a prorrogação que existiu no ano passado foi aquela possibilidade de prorrogar as contas que ficaram lá em 2024 por 4 anos. Qual que é o problema? A primeira parcela está batendo a porta, o futuro sempre chega e nós temos que pagar as parcelas esse ano. Então, esse ano o produtor tem que pagar o seu custeio atual, 24, 25, da lavoura que ele está fazendo, mais 25% do custeio que ficou do ano passado. Por quê? Porque ele prorrogou em 4 anos e a primeira parcela esse ano. Nós não vamos ter lavoura suficiente nem para pagar a parcela desse ano, 24, 25, que dirá a parcela lá que ficou de 24, de 23 para 24. Então começamos o ano com um grande problema e eu arrisco dizer, esse ano será financeiramente será pior
do que 2024 foi. 2024 aconteceu um caos aqui por conta dessas enchentes, mas financeiramente 2025 vai ser um ano bem mais desafiador. Agora, doutor Francisco, como é que nós temos que entender? Porque na semana passada eu entrevistei o Arley Romero, que é o diretor financeiro da APER. E ele dizia, Carla, o maior problema é que as instituições financeiras parecem ainda não estar preparadas para, ou não foram preparadas, ou não se prepararam, não sei qual é a melhor forma de entendermos essa situação, para o que aconteceu. Então, quando o produtor chega à instituição financeira para ter acesso ao crédito, ainda lhe são exigidas garantias, ainda lhe são exigidas uma série de informações ou de situações que nós não podemos mais entregar pelo que perdemos nas enchentes. E nos últimos anos, enfim, nós não temos mais o que fazer. Como é que está essa situação, doutor Torma, da busca por crédito do produtor gaúcho? Eu imagino que esteja dificílima, mas eu gostaria de entender um produtor que não conseguiu um apoio ali desde que viveu aquela tragédia do ano passado, o que ele faz a partir desse ponto? Como é que ele está agindo? Como é que ele está se virando? Justamente esse é um dos grandes desafios que nós temos, porque muitas das promessas que surgiram no ano passado não foram cumpridas. Eu vou te dizer uma, ou melhor, vou te dizer duas promessas que até aconteceram na teoria, mas elas não desceram para o mundo real aqui embaixo, na prática. Primeiro, desnegativação dos produtores. Puxa vida, trabalhamos tanto no passado, as entidades foram a Brasília, conversaram com autoridades, conversaram com o pessoal que tem o poder da caneta e se buscou a desnegativação, ou seja, o acesso ao crédito não seria impedido por conta dos problemas que ficaram, que vieram a partir dessa enchente, ou seja, o produtor perdeu a sua produção ali em 2024, eventualmente seria negativado por essa inadimplência que ficou e justificada, uma inadimplência totalmente justificada. Então, se trabalhou no sentido da desnegativação. Primeiro se anunciou o seguinte: vamos desnegativar produtores. Depois o governo federal descobriu que talvez não fosse crível resolver fazendo desta forma, desnegativando produtores. Então, se surgiu um projeto para que, olha, então não vamos considerar a negativação que existiu de 2024 para concessão de crédito. O banco não precisa levar em consideração esta negativação, ou seja, essa negativação não impediria o acesso ao crédito, não baixaria o score desse produtor especificamente para ele buscar novos créditos. Problema do mundo real. Isto não foi suficiente para convencer as instituições financeiras de que elas poderiam fazer desse jeito. E talvez um dos grandes problemas é que alguns produtores, muitos produtores ano passado tiveram perdas, outros não. Esses que não tiveram perdas, que não tiveram muito problema, acabaram acessando o crédito, e o crédito rural, nós sabemos, ele é escasso. Então, muitas das instituições financeiras nem se preocuparam em resolver o problema desse produtor que estava sufocado, que estava com lama até o pescoço. Então, a desnegativação foi um projeto que foi aprovado e não funcionou na prática. Nós precisávamos que os bancos desconsiderassem essa negativação e isso não foi verdade. Conversei com vários agricultores ano passado e eles me diziam o seguinte: olha, eu fui no banco, falei da desnegativação e a gerência do banco me disse: não, isso aí nós não estamos praticando, nós não estamos operando. Por quê? Porque no Brasil todas as normativas que envolvem dívida rural sempre deixam a critério do banco a resolução dos problemas. Isto é um câncer que nós precisamos extirpar, nós precisamos começar a trabalhar as políticas públicas a sério nesse país. Então, se a desnegativação existe, ela deve ser obrigatória, o banco não pode ter a possibilidade de não considerar esta normativa a partir do momento em que ela é publicada. Outro grande problema que nós tivemos também, e tu tocaste muito bem nesse ponto, a questão das garantias. Tivemos aquela famosa linha dos 8 anos, a linha de refinanciamento dessas dívidas, porque o produtor não ficou só devendo para banco crédito rural, ele ficou devendo para trading, ele ficou devendo para a empresa que ele faz o barter, que ele pega os insumos. Então, o endividamento ultrapassa o sistema financeiro do crédito rural oficial. Aí, o que acontece? O governo federal lança aquela linha do BNDES, o produtor vai ter 8 anos para fazer o reembolso das suas operações, maravilhoso. O que acontece? Se promete um fundo garantidor, ou seja, o produtor não vai precisar dar garantias, ele vai poder usar o fundo garantidor, que é um fundo organizado pelo governo federal, e esse fundo vai ser a garantia dessas operações. O produtor perdeu o trator, perdeu a lavoura, perdeu o galpão, perdeu a casa, perdeu tudo que tinha.
E o que que acontece? O fundo não sai do chão. E o produtor vai até as instituições financeiras e lhe exigem 150%, 200% do crédito que ele está pegando. Então, o produtor vai lá pegar um crédito de 2 milhões para se reestruturar e precisa da garantia de 4, porque ele não tem essa garantia de 4 milhões disponíveis. E se tivesse, ele deveria resguardar para os próximos custeios. Então, duas promessas que não funcionaram é a desnegativação e o fundo garantidor. E isto, talvez essa falha na organização do caos burocrático tenha sido decisiva para fazer com que muitos produtores hoje estejam trabalhando sem o sistema financeiro. Muitos produtores com quem eu converso me dizem: olha, eu não, lamentavelmente, eu não consegui. Eu estou tentando dar meus pulos aqui. Eu vou tentar um barter com uma empresa, eu vou tentar uma alienação fiduciária da minha produção com outra, porque eu não vou conseguir acessar crédito no setor financeiro. Então, é por isso que eu digo que esse ano vai ser mais desafiador e mais complexo, porque além desses produtores que já ano passado saíram do sistema financeiro, se afastaram do crédito rural por não conseguir resolver suas pendências, esse ano outros produtores vão ter o mesmo problema, porque justamente o cenário é mais desafiador. Nós vamos ter um endividamento muito grande para frente e pouca produtividade. E aí entra essa possibilidade da securitização, que eu sei que você já conversou aqui no programa, que é um dos caminhos possíveis para nós começarmos a repensar aqui a nossa organização. Isso mudou um pouco o cenário das coisas, né, doutor Torma? Porque ou havia não, né? Há um pleito muito forte dos produtores de forma bastante evidente, não foi atendido em nenhum momento. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, o comentário da Silvia Regina, que diz assim: bom dia, Carla, segue a luta aqui em Ernestina, Rio Grande do Sul, foi decretado situação de emergência, a safra já está perdida. Mais de 90 municípios já tiveram essa situação, é de enlouquecer mesmo, né, doutor Torma? Porque são problemas que se acumulam e essa condição da securitização das dívidas, ela veio para trazer um outro caminho para o produtor gaúcho, não é isso? Perfeito, perfeito. Eu acho que são várias frentes de trabalho e uma não anula a outra. Nós precisamos, quanto mais possibilidades, melhor. Então, existe a frente que trata de resolver de forma mais rápida essa questão específica que nós estamos vivendo. Então, provavelmente nós vamos observar aí a elaboração de mais algumas normas à medida que se avança no trabalho, na demonstração dessa nossa frustração de safras. Talvez venham normas específicas, como no ano passado veio norma do Conselho Monetário Nacional, veio norma do Banco Central. Além disto, a securitização é um passo muito importante, mas nós sabemos que ela não tem a agilidade necessária, porque ela tem que passar por todo o trâmite legislativo. Então, é algo que se complementa. Eu acho que o produtor precisa reorganizar de forma breve, rápida, as suas despesas, seus custeios, seus investimentos, que ele não vai conseguir pagar agora esse ano por conta da frustração. Então, novamente, nós vamos ter que suscitar a questão da prorrogação das operações de crédito rural, que é algo que a gente já trabalha há anos, mas agora parece que nós não saímos desse atoleiro, nós estamos só prorrogando conta, prorrogando conta, prorrogando conta. Prorrogação de contas não resolve, longe disso, ela é uma forma de conseguir alívio, mas então nós precisamos contrapor e trazer junto todas essas ferramentas que existem e estão sendo trabalhadas. Agora, precisamos fazer prorrogação de contas, indubitavelmente, não há outro caminho rápido. Então, o produtor vai ter que organizar os seus laudos agronômicos, vai ter que fazer as fotos, vai ter que usar aquele aplicativo Timestamp para fazer fotos da sua lavoura, demonstrar as perdas, fazer vídeo das suas lavouras com as coordenadas geográficas e vai ter que pedir a prorrogação dessas operações de crédito rural, imaginando que futuramente venha uma securitização e aí nós conseguimos resolver de uma forma um pouco melhor esse endividamento que ficou tão acumulado agora, como eu estava comentando agora, o produtor precisa pagar agora o custeio desse ano e 25% do custeio do ano passado, então as coisas estão muito acumuladas, eu já não consigo mais resolver problemas só prorrogando conta, mas é importante fazer essa prorrogação para depois vir uma securitização, para depois o produtor, de forma individual, e é importante que eu diga isso, as ferramentas governamentais, elas atendem alguns produtores de uma forma genérica, de uma forma às vezes não tão suficiente, mas é importante começar a pensar particularmente. Eu, produtor rural, qual é o meu cenário, qual é o meu endividamento, qual é o meu patrimônio, o que que eu posso fazer, com quem eu devo conversar para organizar uma solução
para o meu empreendimento, para o meu negócio rural. Não dá para contar só com essas ferramentas governamentais. Nós começamos a precisar pensar em formas de renegociar as operações, eventualmente fazer a recuperação judicial. E eu acho que nós vamos ter muita recuperação judicial aqui no Rio Grande do Sul, e mais do que justificada. Nós vemos, e eu vou até fazendo um parênteses aqui, eu nunca fui muito favorável à recuperação judicial. Nós vemos um cenário onde as empresas agem de má fé através das recuperações judiciais. Se capitalizam para no outro dia dizer que estão em recuperação judicial e aí fazem uma moratória que eu entendo imoral em muitas situações, mas aqui não. Aqui o produtor vai precisar pensar nessa ferramenta e ver se aplica. Óbvio, precisa ver se ela se aplica para a sua realidade, mas talvez nós precisamos lançar mão dessa ferramenta de forma absolutamente justa e legal, porque nós estamos vivenciando uma situação que jamais se imaginou vivenciar 4 safras perdidas em sequência. Não tem produtor que tenha gordura suficiente para aguentar um tranco desse tamanho. É verdade. Doutor Torma, a gente vai continuar acompanhando de perto essas informações, embora, como comunicadores, o que nós podemos fazer aqui é ampliar o alcance da informação para que mais produtores possam saber o que fazer, mas nós nos colocamos à disposição para a necessidade de atualização imediata de qualquer informação, qualquer orientação. Nosso papel é esse é o papel social, inclusive, da comunicação, da informação. Então, mais uma vez, eu me disponho aqui com o senhor para que nós continuemos a atualizar e informar o produtor gaúcho, o produtor rural de uma forma geral, mas nesse momento em especial o produtor gaúcho. Então, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite e por trazer essas últimas informações e orientações para a nossa audiência. Já espero o senhor para a gente continuar trazendo novas notícias e tomara que melhores notícias da próxima vez. Vamos manter a esperança. Eu acredito que da mesma forma com que nós fizemos no ano passado, nós vamos ter bastante coisa para conversar aqui, porque certamente essa busca por ferramentas, ela vai surtir alguns resultados e nós precisamos sempre levar essa informação o mais rápido possível para o produtor. Mas hoje o cenário é esse: faça prova das suas perdas, porque dali para frente, daqui a pouquinho nós vamos precisar dessas provas aí para usar essas ferramentas que certamente virão. Exatamente. Doutor Torma, mais uma vez lhe agradeço, te desejo uma ótima quarta-feira, que não é quinta ainda, hein, doutor Torma? A gente acha, mas não Não é é. que... Não é ainda. Exato. Vamos com calma que a quarta-feira recém tem bastante coisa ainda essa semana. Tem bastante coisa para acontecer. Boa semana para o senhor, bom trabalho e até a próxima. Um abraço. Abraço, tchau. Tchau, tchau.